Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao canal. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre geometria, como vocês pediram, e a gente vai finalizar esse lance de revisão de matemática, beleza? Então nessa aula aqui a gente vai falar sobre esses tópicos, que eu acho que são os principais aqui pra gente do Enem. E eu vou te explicar de um jeito meio que padronizado não, onde a gente vai encontrar alguns padrões para simplificar esse entendimento, praticamente sem usar fórmulas. Eu diria que tem umas 2 fórmulas ou 3 só dentro disso daqui tudo, que é uma das grandes dificuldades das pessoas. E aí você vai começar, talvez, eu espero, a entender melhor isso daqui, mas a gente vai passar bem rápido, vai ser uma revisão. Não vou te ensinar detalhadamente cada coisa, beleza? Então, se você estiver interessado, fica aí até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar um like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho. E quanto mais você assistir o vídeo, maior a retenção, mais o YouTube vai gostar do vídeo, mais feliz eu vou ficar. Então, muito obrigado para quem ficar aí até o final. Vamos lá. Rapidamente, o que é um ângulo? Quando a gente tem 2 retas, a gente forma um ângulo, certo? Então, já vamos aproveitar e vamos fazer aqui alguns ângulos. Então, aqui a gente vai ter alguns ângulos, e esses ângulos a gente pode dar nome para eles, tá? Então, esse ângulo aqui, mais pontudo, digamos assim, né? A gente vai chamar de agudo. Então esse ângulo aqui, por exemplo, pode ser de 30 graus. Os ângulos agudos vão de 1 ou 0 graus, sei lá, até 90 graus. Quando a gente tem o ângulo reto, certo? Ângulo de 90 graus, ângulo reto. E aí a gente vai ter o ângulo maior do que 90, que vai ser o ângulo obtuso. Então aqui, por exemplo, sei lá, 120 graus. Então aqui vai ser o ângulo obtuso. Então são 3 tipos de ângulos que vão dar nome a coisas que usam esses ângulos. Por exemplo, triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso, tipo esse. Tá? Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Tá? E triângulo, ó, não sei, um acutângulo é o que só tem ângulos agudos. Todos os ângulos são menores do que 90. A gente vai falar sobre isso aqui em breve, beleza? Essa daqui é a primeira noção de ângulos que a gente vai ter. Segunda noção de ângulos é básica e é o seguinte. Se você tem um ângulo de 90, daqui na verdade eu não preciso te explicar, né? Se você tem um ângulo de 90 e aqui é 30 graus, quanto que vai valer aqui? 60, certo? 30 mais 60, 90. Beleza. Quando a gente tem um ângulo de 180 graus, se aqui é 60 graus, aqui vai ser quanto? 120. 120 mais 60, 180 graus, certo? Então, sempre que você vê uma figura formando isso daqui, é 90 graus. E quando for uma linha reta, vai ser 180 graus. E um círculo tem 360 graus. Beleza? O ângulo é a medida da abertura que existe entre 2 retas, caso você não saiba. Próximo. Quando a gente pega agora... cadê? A gente tinha 2 retas. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter 3 retas. Então, quando a gente tem 3 retas, vamos tentar fazer de um jeito melhor isso aqui. Vou pegar uma reta aqui, de um tamanho fixo. Quando você tem um triângulo que tem 3 medidas iguais, como que eu faço isso? Tá, vamos fingir que deu certo. Imagina que deu certo. São 3 lados iguais. A gente vai chamar esse triângulo de equilátero. Quando a gente tem um triângulo que só tem 2 lados iguais, a gente vai chamar de isósceles. E quando não tem nenhum lado igual com o outro, a gente vai chamar de escaleno, certo? Vamos lá. Então esse lado aqui, ó, tem um ângulo de 60, 60, 60. Aqui vai ter um ângulo igual, igual, diferente. E aqui vai ser um ângulo todos diferentes. Tá? Então, equilátero de equação, igual. Isósceles, tá? De espelhado. E escaleno de é o que sobrou. Além disso, o triângulo pode ser, como a gente já disse, pelos ângulos, né? Obtusângulo, se tiver um ângulo obtuso. Acutângulo, se for ângulos agudos, e triângulo retângulo, se ele tiver um ângulo de 90 graus, certo? É isso que a gente vai falar agora. O grande
chefe de todos isso daqui é o triângulo retângulo, que é o triângulo lá de Pitágoras. Por quê? Porque é muito fácil você conseguir um ângulo de 90 graus em qualquer figura geométrica. Quando você tem um quadrado, por exemplo, retângulo, sei lá, e você pega uma diagonal, o que você forma? Triângulo retângulo. Quando você tem uma figura dessas daqui, que também caem bastante no vestibular, e você faz isso daqui, o que você tem aqui? Triângulo retângulo. Quando você tem um círculo, cadê? Eu vou desenhar na mão porque é mais fácil. Ou não. Imagina que isso é um círculo. Você pega uma reta. Do ponto central, você traça um ângulo. Isso aqui que você forma é um triângulo retângulo, tá? Se você pegar uma outra reta aqui, e você fizer isso daqui, e você fizer isso aqui, você tem um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é o cara que você tem que procurar nos exercícios de matemática. Se você encontrar ele, você consegue resolver exercícios de geometria. Basicamente é só isso, geometria. Então, o que a gente tem no triângulo retângulo? A gente já vai falar sobre tudo sobre ele. Tá? O triângulo retângulo é um cara que tem um ângulo reto e ele tem 3 lados. Os 3 lados a gente vai chamar o seguinte. Os que estão ligados ao ângulo reto, a gente vai chamar de catetos. E aqui a gente vai chamar de hipotenusa. Tá? Por que isso é importante? Por quê? Vamos chamar isso daqui de A, vamos chamar isso daqui de B, vamos chamar isso daqui de C. Por quê? A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, certo? Isso aqui é uma fórmula que o Pitágoras descobriu e a gente vai usar sempre para descobrir qualquer um dos lados. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma hipotenusa 5 e a gente tem aqui um cateto 4. Como que a gente faz isso? A hipotenusa é o cara que está do outro lado do igual, 5 ao quadrado. 4 vai ser um dos lados e o outro lado aqui é o que a gente quer descobrir, certo? Então, A ao quadrado igual a 25 e 16 aqui, né? 25 menos 16 dá 9, certo? Então, a gente tem aqui A igual a raiz de 9 dá 3. Fechou? E aí você descobre esse lado. Pitágoras, básico, tranquilo. Que mais? Como que a gente usa mais esse lance de Pitágoras? A gente pode entender também isso daqui, ó. A gente pode ter no triângulo não só os lados, mas a gente pode ter não só os lados, isso. Mas o exercício pode te dar um ângulo. Quando o exercício te dá um ângulo, geralmente você vai usar seno, cosseno e tangente. O que é seno, cosseno e tangente? Seno é a proporção que existe, a razão que existe entre cateto oposto sobre a hipotenusa, dividido pela hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Para você lembrar isso aqui, só lembrar de Coca-Cola. Tá? Então, cateto oposto, cateto adjacente e Coca. Né? Coca, beleza? Então, olha só. Quando ele te dá um ângulo e ele te dá um dos lados, vamos pegar qualquer lado aqui. Vamos pegar, sei lá, 6. Aqui, tá? Como que a gente vai trabalhar isso daqui? Aqui a gente tem o cateto adjacente ao ângulo que está informado e aqui a gente tem o cateto oposto ao ângulo que está informado. Para você descobrir esse valor aqui, tanto desse quanto desse, você vai usar uma tabelinha decorada que eu já vou te passar, você já deve saber qual que é. Então, como que funciona? Você vai pegar o quê? Você tem um cateto oposto e a hipotenusa. Qual dessas formulinhas aqui tem cateto oposto e hipotenusa? O seno, certo? Então, a gente vai pegar o seno de 30 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, que a gente não sabe, dividido por hipotenusa, que é 6. Certo? Você vai olhar a tabelinha, você vai descobrir que o seno de 30 é meio. Então, você vai substituir aqui e vai falar isso daqui, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é 6, é igual a meio. Então, cateto oposto, regrinha de 3 aqui, é igual a quanto? 3, certo? Pronto, você descobriu. E é assim que usa seno, cosseno e tangente. Mesma coisa se você tivesse outro ângulo aqui, se você fosse fazer de outro jeito. Vamos lá.
Se você não tivesse esse cara, e você tivesse, na verdade, esse cara aqui igual a 30 graus, por exemplo, né? O cateto oposto seria esse, cateto adjacente, né, que está encostado é esse, certo? Deu para entender? E aí você quer descobrir, por exemplo, o adjacente. Vamos fazer diferente. Então, qual que é o adjacente? É o cosseno, né? Ó, cateto adjacente e hipotenusa. Você tem um dos dois valores. Não adianta você usar isso aqui porque você teria duas variáveis, né? Que você não vai conseguir fazer. Então, cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente dividido por 6, que é o nosso valor de hipotenusa. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar quanto que é cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, regrinha de 3, você vai ter o quê? Vai ser cateto adjacente, 3, raiz de 3. E é isso, tá? Seno, cosseno e tangente. Por que você tem que saber isso aqui? Porque tem duas formas, tem dois tipos de problemas diferentes de triângulos. Tem aquele triângulo retângulo que você vai descobrir que tem dois valores, né? Tipo esse, e você quer descobrir esse. E tem exercícios que vão te passar um ângulo aqui, tipo 60 graus, e vai te dar alguns dos valores, tipo 4. E aí você vai ter que descobrir algum dos outros lados, certo? Então são os dois tipos de exercícios. Aqui a gente já descobriu o que é esse cara. Vamos lá. Tirar esse triângulo daqui. Como que a gente faz para descobrir o seno, cosseno e tangente, né? Na verdade, a gente só tem que saber três valores, que é o de 30 graus, 45 e 60. Tá? Desses três valores, a gente vai saber do seno, cosseno e tangente. Se cair no exercício um valor diferente de 30, 45 ou 60, ele vai te passar uma tabelinha com o valor. Como que a gente faz para decorar isso aqui? Todos os valores de seno e cosseno são divididos por 2. E aí a gente vai fazer raiz de 1, que dá 1, raiz de 2, raiz de 3. E aqui é o contrário. Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 3. O cosseno é o contrário do cosseno e o cosseno é o contrário do seno. Bem fácil de lembrar. Agora, a tangente, a gente vai lembrar que é do menor para o maior. Então vai ser raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá bom? Lembra, raiz de 3 dividido por 3 é menor do que raiz de 3, né? E raiz de 3 é 1,7, mais ou menos. Acho que é isso, né? Então a gente tem aqui 1,7 dividido por 3, 1 e 1,7 como os valores. Então essa daqui é a tabelinha básica de seno, cosseno e tangente que você vai usar aí no Enem. Como que eu fazia? Na prova, quando chegava a prova do vestibular, a primeira coisa que eu fazia é escrever essa tabela, porque eu podia esquecer os valores. Mas é bem tranquilo. Vamos lá. Áreas agora. Vamos falar das áreas. A gente vai estudar as áreas através de duas formas básicas, né? O retângulo ou quadrado, tanto faz, e o triângulo. Tá? Qual que é a definição de área? É o produto, ou seja, a multiplicação da base vezes a altura. O que é a altura? É uma reta perpendicular à base, ou seja, que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse 4 e 3, a área desse cara aqui seria 4 vezes 3, 12. Fechou? E nesse triângulo aqui, como que a gente faria, né? Como a gente faria para encontrar essa área? Qual que é a teoria? A teoria desse cara aqui, então, é igual a base vezes a altura. O triângulo, a área dele é igual a base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Vamos pensar nisso. Porque o triângulo nada mais é do que um quadrado ou um retângulo dividido no meio, né? Se você dividir ele no meio, você encontra um triângulo e outro triângulo igualzinho do outro lado, com a mesma área. Se você fizer isso daqui, ó, você pode reparar que a gente pode cortar esse triângulo no meio. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa área aqui, se a gente pegar e passar para cá, vai acontecer o quê? Ele vai formar um triângulo assim, que é a mesma coisa, né? Cadê? E esse triângulo aqui é a mesma coisa que a área desse triângulo aqui. Então, o triângulo nada mais é do que um retângulo dividido ao meio. E por isso a área é a mesma coisa que a área do retângulo dividido ao meio, certo?
Com isso a gente já sabe todas as formas de área possíveis, praticamente, menos a do círculo. Como que você faz aqui então? Porque aqui a gente não tem um ângulo de 90 graus. Você não pode fazer 4 vezes 3 dividido por 2. Vai dar errado. Por quê? Porque 3 não é a altura. 3 é um lado. Como que você faz para descobrir qual que é o lado? Você tem que cortar esse triângulo ao meio e encontrar um triângulo retângulo aqui, ó, tá vendo? Então, esse valor aqui, ó, vai ser a altura. Então, a gente vai ter um novo triângulo. Aqui, com a base, né, desse triângulo aqui vai ser 2, que está dividido pela metade, está vendo? E aqui vai ser 3. E aí a gente vai ter que encontrar quem? Esse outro cateto aqui. Tá? Você consegue enxergar que isso aqui é um Pitágoras? Quando não acontecer isso daqui, o exercício vai te passar o ângulo, lembra? E aí a gente vai resolver pelo seno, cosseno ou tangente. Tá? Então, vamos mudar esses números aqui. Vamos pegar um cara mais tranquilo. Vamos fingir que é assim, ó. Tá? Só para a gente fechar a conta certa. Então, imagina que aqui é 5, aqui a base é 6 e aqui também é 5. Certo? Então, dividindo pelo meio vai dar 3. A gente vai descobrir que o H, fazendo Pitágoras, H é igual a 4. Certo? Então, você vai ter aqui as medidas de base e altura. 4 de altura e 6 de base. Certo? Então, dá 4 vezes 6 dividido por 2. Cortou, cortou, vai dar quanto? 12 também. Ok? Então, isso daqui é o princípio para você descobrir a área de qualquer forma geométrica. Vamos mudar a forma geométrica. Vamos fazer um trapézio, que é um que cai muito. O que é o trapézio? Nada mais é do que um retângulo também. E se você dividir ele aqui, desse jeito, ou desse jeito, tanto faz, né? Você vai descobrir que tem dois triângulos. Um triângulo com uma base menor e outro triângulo com uma base maior. Qual que é e você vai ter a altura também, que a gente vai ter no exercício ou vai ter que descobrir, tá? Então, como que você faz para descobrir qual que é a área? É o quê? Base menor vezes a altura dividido por 2, que é o primeiro triângulo, mais a área do segundo triângulo. Base maior vezes a altura dividido por 2. Se você somar esses dois caras, você vai ter o quê? Base menor vezes a altura, mais base maior vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Você pode colocar o H em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar esse cara aqui, tá? Que é a fórmula da área do trapézio. Altura vezes a soma das bases dividido por 2. Precisa decorar isso aqui? Não, não precisa. Você pode simplesmente calcular as duas áreas dos triângulos, desse jeito aqui, ó. Se você sabe que são dois triângulos, você não precisa decorar, tá? Não precisa decorar a fórmula, você pode simplesmente olhar o exercício e responder pelos triângulos. Isso daqui vai funcionar para todas as áreas, todas as figuras geométricas. Por exemplo, se você tiver uma figura desse tipo aqui, certo? E você tem que aqui sei lá, aqui mede 5. E aqui você tem um ângulo de 30 graus. Não, aqui vai medir 6. Certo? E aqui a nossa base é 10. Como que você faz para descobrir a altura desse cara? Né? Você vai fazer o quê? Ó? Você tem um triângulo retângulo. Ó. 30 graus. A gente tem uma medida 6 aqui e você quer descobrir a altura. Certo? Cateto oposto. Vamos chamar a altura de A. De altura. Tá? Então, o cateto oposto, que é a altura, dividido por 6, é igual a quanto? Seno de 30 graus. Que é o quê? Meio. A igual a 3. Você descobriu que esse A aqui é igual a 3. Então, você tem o quê? Você tem uma figura desse tipo. Tem uma base 10 e a altura 3. Como que você faz? Se você for ver, né? Você pode transpor esse cara daqui para cá e você tem o quê? Um retângulo. Então, a área nada mais é do que 10 vezes 3. Base vezes altura dá 30. Certo? Então é muito tranquilo. Todas as formas geométricas, só você usar um pouquinho a cabeça e descobrir. São poucas formas geométricas, então só você pensar um pouco que você saca qual que é o lance. Volume. Não, desculpa, círculo. Tá? O círculo é um pouco diferente. Por quê? Qual que é a medida do círculo? É o raio. E o diâmetro são 2 raios. Certo?
Mas a gente não vai falar disso daqui. Você não precisa decorar isso daqui, é uma coisa muito simples. Então imagina que esse círculo aqui tem um raio de 3. Qual que é a área desse círculo? Vai ser a área. Isso aqui você infelizmente tem que decorar. πr ao quadrado. Não é difícil, né? πr, lembra de um francês de bigode. E o perímetro, que é a soma dos lados. Eu não falei de perímetro porque soma dos lados todo mundo consegue fazer, né? Perímetro é o que? É 2πr. São as únicas formulinhas que você vai ter que decorar, são as daqui do círculo. Que não é difícil, né, galera? É bem fácil. πr ao quadrado, 2πr, tá? Então, por exemplo, a área desse círculo é o que? 9π. Porque 3 ao quadrado vezes π. Se o π valer 3 no exercício, vai ser 9 vezes 3, vai dar 27. Tá bom? Volume, para finalizar. Como que a gente vai entender isso daqui? Tem dois tipos de formas geométricas. Tem as formas onde a gente tem uma base superior e uma base inferior. Essa base, ela pode ser quadrada, ela pode ser ela pode ser triangular, tá? Ou ela pode ser circular. E a grande questão é, tanto faz qual que é o tipo de figura. Por quê? Porque a gente calcula tudo do mesmo jeito. Quer ver? Como que a gente calcula a área, por exemplo, dessas figuras? A área total é igual ao quê? A soma das áreas. Não precisa decorar a fórmula. Então, por exemplo, se você tem uma figura aqui, 3, 4, 5 de medida, como que você faz? Tem que calcular a área da base e a área de cima. Legal, carrinho. Porra, essa é carrinho de... Carro de algodão doce, mano. Qual que é a área da base? Né? É um quadrado 3 por 4. Aqui tá desse jeito, mas aqui é o ângulo de 90 graus, tá bom, gente? Né? Então a área da base é um retângulo 3 por 4. Que a área vai dar quanto? 12, certo? 3 vezes 4, 12. A área de cima também. Então vai ser isso daqui vezes 2. Concorda? A gente tem uma lateral que é 3 por 5, que dá quanto? 15. Duas laterais, né? Porque esse lado aqui e esse daqui são iguais. E a gente tem outra lateral que é 4 por 5, que dá 20. Vezes 2 de novo. Então a área total é o quê? 24 mais 30 mais 40, né? 70, 80, 94, se eu não errei a conta. Tá? A área com a base triangular é a mesma coisa. Você vai calcular a área disso daqui, você vai calcular a área desse retângulo e você soma tudo. Então, tipo, geometria espacial é a mesma coisa que a geometria plana, só que em 3D. Tá? E a área desse cilindro, como que você faz? Né? Se aqui for 3 de medida e aqui for 5. Qual que é a área do círculo? Desculpa o barulho, mas a gente não pode controlar a rua. Né? A gente viu que é 9π, certo? πr ao quadrado. Qual que é a área da lateral? Imagina que isso daqui, ó, é um retângulo que está enrolado né, no círculo. Então, qual que é a medida disso daqui? Desse retângulo? Essa parte aqui a gente sabe que é 5, porque está no exercício. E a parte de baixo é o quê? É o perímetro do círculo. Então, é 2πr. Né? Então, 2 vezes 3 dá 6, 6π. Então, essa área toda aqui vai ser quanto? Vai ser 30π. Qual que é a área total? Né? Tem 9π embaixo, 9π em cima, dá 18π, mais a área lateral, 6π. Que vai dar quanto? Vai dar 24π. Certo? Então, é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, tranquilo. Se você souber geometria plana, você sabe geometria espacial, não precisa de fórmula. Volume. Qual que é o lance do volume? Né? Às vezes a pessoa buga e fala, nossa, mas tem o volume, também tem a fórmula do volume, é mó difícil. Não é. O volume
Lembra que na área a gente tinha o quê? A medida da base vezes a altura, certo? Era a área, concorda? Base vezes a altura. Quando a gente tem a figura 3D, o volume é o preenchimento. Então a gente vai ter o quê? A área da base vezes a altura. É isso? Só isso? É, só isso. Então na primeira figura, que é 3 e 4, a gente vai ter uma área da base 12, vezes a altura, que é 5, vai dar 60. Tá? Volume dá 60, sei lá, metros cúbicos. E a área aqui é metros quadrados. E aqui é a mesma coisa. Se aqui era 9 π de área da base, o volume vai ser 40 π. Certo? 40 π o volume dessa figura. Tranquilo, easy, busy. Próximo, pirâmide cone. A gente tinha agora as figuras que têm base inferior e superior iguais. E agora a gente vai ter figuras onde a gente só tem uma base. Pode ser triangular, pode ser quadrangular. Ok? Então, nessas figuras piramidais, é praticamente a mesma coisa. Cálculo das áreas é a mesma coisa. Você só tem que calcular a área disso daqui, disso daqui, disso daqui. O grande problema é nos cones. Por quê? Vamos lá. Qual que é a área da lateral do cone? Essa aqui é a grande questão. No cone, a gente tem um cara chamado geratriz, que é a medida dessa lateral, que é diferente da altura do cone. Tá? A altura é o cara que está aqui dentro. Geratriz é o cara que está na borda ali. Então, qual que é a fórmula dessa área lateral? A área lateral do cone é igual a πr vezes a geratriz. Só isso. Tá? Então, qual que é a área total? A área da base, que é o quê? πr ao quadrado, mais a área lateral. Certo? É a única diferença que tem. A gente vai usar essa geratriz aqui. Volume dessas medidas. Lembra que a área do triângulo era o quê? Base vezes altura, dividido por 2. O volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, igual ao que a gente viu antes, só que é dividido por 3. Lembra? Figura plana é 2D, figura 3D é 3D. Né? Figura espacial é 3D. Então a gente vai dividir por 3. É isso. Acabou. Nossa, mas que fórmula difícil. Não é difícil de lembrar, né? É muito tranquilo. E aí o grande desafio é você descobrir as medidas. É você conseguir enxergar como que você chega nas medidas. Por exemplo, vamos pegar essa figura aqui. Ó. O exercício, ele pode te dar esse valor do lado aqui, né? Essa lateral. Vamos chamar aqui de, sei lá, 5. E aí você tem a base aqui, que vai ser, sei lá, vamos pegar um regular, 4 e 4. Tá bom? Então é tudo aqui, ó, a altura vai ser 5, aqui vai ser 4. Como que você faz para calcular as coisas nesse triângulo? Né? Então, por exemplo, a área da base, que é quadrangular, a gente sabe que é 4 por 4, que dá 16. Concordam? A área lateral vai ser um triângulo de 4 por 5. A gente sabe fazer isso? Sabe. Né? Como que a gente faz? Divide no meio, faz aquele lance, descobre a altura dessa área lateral, tá? E descobre essa área aqui. Porém, o que acontece? Para você descobrir a altura, para você calcular o volume dessa medida, né, você tem que saber o quê? A área da base, que é 16 vezes a altura. Aí eu não sei se você consegue enxergar, mas concorda que essa altura aqui ela é diferente de 5, tá? Ela não é esse valor 5. Ó. Esse valor de 5 aqui é a hipotenusa desse triângulo que a gente forma aqui dentro. Ó. E esse triângulo a gente pode formar tanto aqui pela geratriz daqui, quanto aqui, ó. Não sei se deu para ficar claro. Mas se você tiver uma pirâmide assim para você ver na sua mão, você vai começar a entender melhor. Se você tiver uma capacidade melhor de visualização. Então, por exemplo, se aqui é 5. Opa. Se aqui é 5 e aqui é 4,
como que a gente pode fazer? Na verdade, a gente não precisa fazer aqui na ponta, né? A gente pode fazer para cá, ó. Tá? Dá na mesma. Dá na mesma? Não, não dá na mesma. Se a gente está aqui, a gente está aqui. Tá certo. Né? Então, como que você tem que fazer? Aí você vai ter que fazer mais malabarismos. Né? Quais malabarismos? Você tem que descobrir, por exemplo, qual que é essa medida aqui. Ó. Qual que é essa medida aqui? A gente pode descobrir essa medida vendo que isso daqui é o quê? É diagonal. Né? Então, a gente descobre essa diagonal desse quadrado. 4 por 4. A gente vai descobrir a diagonal. E a gente vai dividir a diagonal em 2. Tá? Para pegar o ponto central aqui que vai subir a altura. Então, a gente vai ter um coisa aqui, onde isso daqui é a diagonal dividido por 2. Não é fórmula, tá? Eu estou descobrindo agora com vocês. Aqui vai ser 5 e aqui vai ser a altura. Então, você tem que fazer um trabalhinho aí de descobrindo os valores. E é basicamente isso, geometria. É só você enxergar triângulos, retângulos, fazer Pitágora, depois de Pitágora, depois de Pitágora, ou seno, cosseno e tangente, e encontrar os valores e somar tudo. Então é bem tranquilo, cara, é bem tranquilo. E isso daqui praticamente não cai no Enem, então se você brisou, se você não entendeu, isso daqui é muito difícil de cair, de pirâmide. Retângulo, cai. Retângulo e cilindro, né, que são mais fáceis, vão cair. Tá? Retângulo que eu digo paralelepípedo. Então isso daqui vai cair bastante. Tipo, calcule o volume da piscina de medidas tal, tal e tal. Isso aqui você tem que saber fazer. E uma dica, né? Eu lembrei aqui de um exercício que caiu. Teve um exercício que caiu assim, ó. Era um formato assim, ó. Tipo Toblerone, né? Quando você tem uma figura assim, você não vai entender que isso daqui é uma pirâmide, tá bom? Por quê? Porque você tem uma base aqui, ó. Uma base inferior e uma base superior. Isso daqui nada mais é do que um prisma, só que está deitado. Ó. Esse cara aqui é igual a esse cara aqui, ó. Só que ele está deitado, então você não pode confundir um com o outro. Isso daqui não é uma pirâmide. Isso daqui é um prisma. Tá bom? E é isso, galera. Geometria de boas, facinho para vocês. Então, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se perguntem, estudem, busquem no Google e a gente vai ficando por aqui. E aí a gente vai voltar com os conteúdos mais de aprendizado acelerado, motivação, mentalidade e essas coisas. Fechou? Valeu, galera, para quem assistiu até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de comentar aí embaixo, de deixar um like para que o vídeo bombe e que vocês também me incentivem a fazer mais coisas desse tipo. Beleza? É nóis. Falou!